E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte clínica do sistema digestivo. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias sem falta. E claro, para você participar aqui da nossa comunidade, se inscreve aí no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo, deixa o seu joinha. E não se esquece de se inscrever, hein? E vamos ao que interessa. Hoje, síndrome do intestino irritável. O que a gente pode falar sobre síndrome do intestino irritável? Primeiro, que é um distúrbio. Um distúrbio onde a gente vai encontrar sintomas nesse indivíduo. Ou seja, é um distúrbio, um problema que ocorre no intestino que gera sintomas. Agora, é importante a gente dizer que existem fatores que influenciam para que essa síndrome do intestino irritável ocorra nessa pessoa. E quais são esses fatores? Primeiro, o estilo de vida que ela tem. É uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, a sua alimentação é adequada, ou ela sofre aí com estresse excessivo no seu trabalho, talvez aí ansiedade, depressão por algum motivo, também até mesmo aí a falta de exercícios físicos, vive ali o sedentarismo. Todos esses fatores podem sim influenciar para que essa pessoa desenvolva essa síndrome do intestino irritável. E por que isso aconteceria? Por quê? Porque uma pessoa que desenvolve esses fatores que a gente já citou pode ter como consequência alteração imune, principalmente na região intestinal, pode ter problemas relacionados aí também na barreira de proteção desse intestino. Além disso, uma hipersensibilidade intestinal e alteração também na sua motilidade, ou seja, eu vou modificar o processo de movimentação desse intestino, que claramente vai influenciar se essa pessoa vai ter uma diarreia ou uma constipação. Mas isso a gente vai entender no decorrer dessa aula. Beleza? Então, o que eu quero que você saiba por enquanto, síndrome do intestino irritável é um problema intestinal que está muito relacionado ao estilo de vida dessa pessoa. Uma pessoa ansiosa, com depressão, tudo isso pode influenciar, como fatores para o desenvolvimento desse problema. Galera, quando a gente fala da incidência relacionada a essa síndrome do intestino irritável, ela é prevalente no mundo todo. Vai estar presente em qualquer local no nosso mundo aqui, no nosso país, em outros países, está presente no mundo todo. Agora, ele é muito mais prevalente principalmente em países desenvolvidos. Exatamente por quê? Porque a pessoa tem um estilo de vida mais voltado ao consumo de produtos industrializados, às vezes uma vida mais sedentária. Então, países desenvolvidos é muito mais comum essa síndrome do intestino irritável. Agora, se a gente falar em números, a gente pode dizer que 10% da população mundial tem esse problema, sofre com essa síndrome do intestino irritável. Agora, galera, finalmente vamos entender as causas, a fisiopatologia, por que ocorre exatamente essa síndrome, por que está acontecendo esse problema. Vamos entender isso agora. Bom, galera, quando a gente fala das causas ou a própria fisiopatologia, como que acontece esse problema, a gente tem que saber que ele ainda está em desenvolvimento, está em estudo ainda para a gente confirmar. Mas já existem aí estudos que indicam, de primeira, o estilo de vida, como a gente citou. Mas por que o estilo de vida influenciaria, nesse desenvolvimento da síndrome? Primeiro, uma pessoa que é estressada, tem ali o seu trabalho complicado, uma ansiedade, talvez por problemas financeiros, ou ainda uma pessoa que tem depressão por perda de uma pessoa, um ente querido, ou o término de um relacionamento. O que levaria esses problemas psíquicos? Esses problemas emocionais que a gente citou levariam a um distúrbio no eixo cérebro-intestino. Esse eixo cérebro-intestino, quando ele sofre essa mudança, devido a esses problemas emocionais, isso levaria diretamente a um problema ali na movimentação intestinal. Ou seja,
a habilidade motora desse intestino é prejudicada e dessa forma essa pessoa vai ter mais movimentos intestinais ou menos movimentos intestinais. Então, relembrando o que a gente falou, uma pessoa que tem problema emocional. Esse problema emocional desenvolve nessa pessoa um distúrbio do eixo cérebro-intestino. E isso leva a mudanças na motilidade intestinal. Esse intestino ou passa a ter um movimento a mais, ou ele passa a ter menos movimentos. E o que isso tem a ver? Galera, se o intestino ele vai se movimentar mais, o que a pessoa vai ter? Diarreia, né? O intestino vai estar ali com mais movimentos, isso adianta o trânsito intestinal. Agora, se tem um retraso, ou seja, os movimentos vão diminuindo nesse caso, a pessoa sofre com constipação, ou o famoso intestino preso. Então, galera, nós vimos um dos estudos que indicam para esse problema da síndrome. Agora, existem 3 teorias. A primeira, existe aí uma alteração na motilidade, que a gente até já citou aqui. A segunda, esse intestino ele pode sofrer aí uma hipersensibilidade, ou seja, ele é sensível a qualquer coisa. Por exemplo, um alimento que chegou lá no intestino e ele se tornou sensível a esse alimento. E por algum motivo você tem uma diarreia ou você vai ter ali uma constipação. Então, esse intestino se torna hipersensível, é uma das teorias. E a terceira é quando essa pessoa ela sofre com a alteração das bactérias desse intestino. Porque a gente já falou num vídeo anterior que o intestino ele possui várias bactérias, a nossa microbiota intestinal. E as bactérias elas podem ser boas ou ruins. Agora suponhamos, uma pessoa teve ali um processo, uma contaminação com uma bactéria. Por algum motivo ela tomou esse antibiótico para tratar esse problema que ela tem com essa bactéria, só que esse antibiótico ele não é seletivo, ele pode matar bactérias que são boas no nosso intestino. Então, se essa pessoa tomou esse antibiótico, matou as bactérias boas do intestino, pode ser que bactérias ruins tomem conta desse intestino e desenvolvam essa síndrome do intestino irritável. Então, a terceira teoria, que está em estudo, é que ocorre aí, ou uma terceira sugestão, ocorre essa alteração da microbiota intestinal de bactérias boas que essa pessoa tinha por bactérias ruins que causam essa síndrome, essa irritação ali desse intestino. Galera, e qual o quadro clínico, os sintomas desse paciente? Muito simples, o paciente vai sofrer dores, muitas dores. E essas dores, galera, não é algo ali um dia, senti dor um dia, não. Galera, esse problema, ele é crônico. É um problema que vai acontecer ali, por um longo período. Cerca de 3 a 6 meses você já pode, ter aí indícios que é uma síndrome, essa síndrome do intestino irritável. Então, é uma dor abdominal que vai ser aí prolongada. Pelo menos você sente essa dor uma vez por semana durante esses 3 a 6 meses. Além disso, não só dores abdominais, como dores na evacuação, na hora de fazer o famoso número 2, o totozinho, a pessoa sente dor na evacuação. Você sente também uma alteração na frequência da evacuação, ou seja, ou essa pessoa ela vai muito no banheiro, ela tem uma diarreia, ou ela vai pouco no banheiro, ela tem uma constipação, um intestino preso. Então, muda-se também a frequência de evacuação, de ir ao banheiro. E ainda vai haver uma alteração na consistência das fezes. As fezes vão estar ou muito ressecadas, no caso da constipação, o intestino preso, ou muito amolecidas, que vai indicar aí uma diarreia. Então, galera, a gente indica como sintoma, quadro clínico desse paciente, dor abdominal, dores na evacuação e alterações dessa evacuação que a gente falou.
dor ao evacuar, a frequência que ele vai ao banheiro e ainda as consistências, né, relacionadas a essas fezes, se está muito amolecida, se está ali muito ressecada. Então tudo isso é sintoma que a gente pode relacionar nesse paciente com essa síndrome do intestino irritável. Então, galera, a gente já viu o que é essa síndrome do intestino irritável, já vimos as possíveis causas que estão em estudo, as teorias que levariam a esse problema, sabemos o quadro clínico e o diagnóstico. Como que a gente vai diagnosticar? Primeiro, o diagnóstico estaria muito relacionado aos sintomas. Por quê? Porque existe um padrão que a gente chama de Roma 4. Esse padrão aí que a gente tem de Roma 4, ele diz que se um paciente ele sente dores abdominais pelo menos uma vez por semana durante 3 a 6 meses, isso é um indício que ele pode ter essa síndrome. Então, dores abdominais pelo menos uma vez por semana durante 3 a 6 meses. E também dores na evacuação. Outro ponto, ele vai ter alteração na consistência das fezes, na evacuação, ou seja, se ele sente dores nessa evacuação e a frequência que ele vai ao banheiro, né? Se ele vai muito ao banheiro ou se ele vai pouco, que é o caso do intestino preso, que a gente acabou de citar. Então, galera, lembre-se, existem esses 3 fatores: alteração da evacuação, dores na evacuação. Segundo, ele vai ter aí uma alteração na frequência que ele vai ao banheiro, ou ele vai ter uma diarreia, indo muito ao banheiro, ou vai pouco ao banheiro, que é o caso do intestino preso ou constipação. E terceiro, a consistência das fezes. Ou vai estar muito mole, ou vai estar, né, as fezes amolecidas ou muito ressecadas. E aí a gente usa a escala de Briston para nos ajudar. Essa escala, galera, é exatamente a classificação do Totô, né, das fezes. E essa escala vai indicar de 1 a 7 se esse paciente tem ou uma síndrome do intestino irritável relacionada à constipação ou uma síndrome do intestino irritável relacionada aí à diarreia. E claro, a gente vê, ó, do primeiro ao último, né, do 1 ao 7, a primeira, aquelas fezes até em forma de bolinha, bem ressecada, e a última, já umas fezes bem amolecidas. É claro, galera, que a gente não pode ter umas fezes nem muito secas, nem muito amolecidas. A gente tem que ter um meio termo para ver ali a saúde intestinal desse paciente. Galera, e o tratamento? Qual a solução para esse problema? Olha, como está em estudo, em desenvolvimento ainda para descobrir as reais causas, como a gente falou, a gente tem teorias, né? E essas teorias vai se comprovando um paciente ou outro até saber ao certo qual o problema, qual a causa desse problema. Mas se a gente sabe que o problema está relacionado ao estilo de vida dessa pessoa, à ansiedade, à depressão, ao estresse do dia a dia, né? Principalmente as pessoas que vivem nas grandes capitais, a solução qual é? O exercício físico. O exercício físico ajuda muito no caso do estresse, né? Também ajudaria mudanças na alimentação, a qualidade de vida, né, que essa pessoa leva. Mudança na alimentação, evitando o glúten, até mesmo os pacientes que têm a doença celíaca. E buscando alimentos que possuem mais fibras ou alimentos ricos em fibras. Então, atividade física, mudança aí, o tratamento, né, no caso emocional dessa pessoa em situações de depressão, ansiedade e até mesmo o estresse, buscando aí, né, os profissionais dessa área, que seriam os psicólogos. E no caso da alimentação, uma alimentação saudável, já buscando os nutricionistas, mas lembrando que nesse caso intestinal, alimentos ricos em fibras são aí realmente muito recomendáveis. E galera, lembrando também que o caso das pessoas que sofrem muito com constipação, que realmente é algo desagradável, a gente indica os famosos laxantes, né? Os laxantes que podem ajudar nesse caso do paciente que não vai muito ao banheiro, né? Fica com aquela situação bem desagradável do famoso intestino preso. E a gente tem um vídeo aqui só falando do tratamento que leva à constipação. Então, galera,
Com isso, a gente fecha essa parte da síndrome do intestino irritável. Se eu te ajudei, se inscreve aí no canal para você sempre receber conteúdo de segunda a sexta. Então, valeu!